Nós estamos em contato aqui, a gente convidou a participar conosco o professor Gunther Hudzit, que já está conosco ao vivo aqui para falar a respeito desses ataques. Ele é professor de Relações Internacionais da SPM, especialista justamente nessa área de segurança internacional. Professor Gunther, muito obrigada por estar aqui nessa manhã. Bom dia, Fabiola. Bom Bom dia a dia. todos que nos assistem. Prazer é meu estar com vocês. Ô, professor, o Trump diz: tenho autorização para fazer isso, posso fazer, e enquanto continuarem enviando drogas aos Estados Unidos, vamos seguir atacando as embarcações. Tá certo, Trump, nisso? Que resultado isso vai ter para essa região? Como é que o senhor está vendo esses ataques? Bom, não me surpreende, por tudo que ele prometeu durante a campanha e principalmente por já ter classificado esses grupos narcotraficantes de terroristas. Isso abre essa autoridade dentro dos Estados Unidos para agir como ele vem agindo, assim como desde o presidente Obama, o governo americano vem agindo, atacando da mesma forma grupos terroristas em outros países, né? Foi por isso que ele igualou narcotraficantes, alguns grupos, a grupos terroristas. Quanto ao direito internacional, não sou especialista, deixo para o professor Mairovitch poder explicar isso para nós, mas eu desconfio que não possa. Mas isso não importa para ele. É a retórica para o eleitor americano que importa para ele. É por isso que um dos maiores analistas de risco internacional, Ian Bremmer, já disse já faz algum tempo: estamos no mundo G0, o mundo da lei da selva. O mais forte pode mais e chora menos. É isso que a gente está vendo. Deixa, Professor, nós estamos espera só um minutinho, que ele Por jogou a favor, pergunta Fabiola. para o Mairovitch, o pessoal quer ouvir a resposta, calma lá. Ele jogou a pergunta para o Mairovitch e eu achei muito bom, porque foi a pergunta que eu fiz a ele. Trump pode fazer isso? Quer dizer, pode? Tem essa autorização? E aí, professor Mairovitch? Bom, em primeiro lugar, saudar o professor Gunther, um grande especialista, reconhecido. É um prazer estarmos juntos. Bom, vamos dar um passo atrás. O Richard Nixon, quando presidente dos Estados Unidos, para resolver uma questão de consumo interno e de consumo por soldados que voltaram do Vietnã com dependência de drogas, o que ele fez? Ele declarou, atenção, internamente a chamada guerra às drogas, War on Drugs, internamente. Bom, veio o Ronald Reagan depois. E o que ele fez? Ele achou que internamente ele não poderia combater, não poderia fazer uma guerra às drogas. Então o que ele fez? Ele aumentou, disse poder combater as drogas no mundo inteiro, em qualquer parte, que isso era legítimo. E aí os Estados Unidos começaram a proliferar com um número de bases militares. Então, em Manta, em Curaçao, em Aruba, bases para combate às drogas. E o que a gente via? Um consumo interno nos Estados Unidos aumentando. Então ele sai com essa bandeira que na realidade não era só de guerra às drogas, mas era também uma vigilância com relação à ideologia, e que ele era contra, evidentemente, uma ideologia comunista, que ele via isso como perigo. Então, o que eu quero dizer é que essa questão é usada politicamente. Agora vem o Trump e faz o quê? Faz também, levanta a bandeira da guerra às drogas. E o que acontece nesse caso específico, à luz do direito internacional, à luz da Carta Constitucional das Nações Unidas? O que está no direito internacional? Existe o mar territorial, aquele espaço que pertence ao Estado, pertence a cada Estado-nação. Ali, como você bem ressaltou, Fabíola, isso está em mar internacional, onde nenhum país, atenção, nenhum país pode atacar nada.
pode, evidentemente, seguir uma embarcação quando entrar no mar territorial americano, fazer a apreensão. A maneira com que ele está fazendo é absolutamente contrária ao previsto no direito internacional. Ele está fazendo uma guerra, ele está, por presunção de que ali, naquela embarcação, tem drogas, ele vai e impõe pena de morte, ele metralha, ele bombardeia. Então, nós estamos aí diante de um problema no direito internacional que é novamente violado, mas nós estamos aí numa situação do que é a volta da War on Drugs, da guerra às drogas, onde vale tudo. Tá, vale tudo, Sakamoto. O que você queria perguntar ao professor Gunther? Aproveite o grande especialista que está conosco aqui hoje. Professor, bom dia, né? Seja bem-vindo. O senhor acredita que o senhor mesmo colocou nesse momento novo, a gente achou que depois da Guerra Fria sairia de um mundo bipolar, talvez para a experiência de um mundo de fato multipolar, né? Só que agora volta uma barafunda louca. O senhor acredita que essas ações que o governo Trump, que o senhor mesmo coloca, faz visando o público interno, visando a mobilização do público interno, o senhor acha que em algum momento pode descambar? Porque é o seguinte, ações teatrais visando o público interno, por mais que atropelem o direito internacional, tem o seu limite dentro dessa teatralidade, da sua função, olhando para as suas necessidades. Só que você tem outros países, tem a Venezuela, você tem a Colômbia, você tem outros países envolvidos no meio. Em algum momento, alguém pode pisar fora e o negócio escalar. O senhor acredita que isso pode levar a uma escalada ou isso pode acabar abrindo as portas a depender da forma de reação, ou seja, de não reação da América do Sul e da América Latina? Pode abrir as portas para os Estados Unidos atuarem de uma forma mais agressiva junto aqui do subcontinente, não? Olha, Sakamoto, sim, vejo essa possibilidade. Como eu disse, concordo com a Ian Bremmer, nós vivemos hoje o mundo da selva, caminhando talvez para uma bipolaridade que vinha se desenhando ainda no governo Biden, mas que a gente não pode esquecer, principalmente, que é o ex-senador Marco Rubio, que hoje é secretário de Estado e National Security Advisor, ou seja, o assessor de segurança nacional. A única outra pessoa que teve tanto poder em termos de política externa nos Estados Unidos foi Harry Truman, lá atrás, no governo Nixon, né, como o professor Maiorovich bem lembrou, né, ele foi o grande arquiteto da política externa do Nixon de reaproximação com China, na verdade, aproximação com China, para construir a BETAN com a União Soviética, e que tem uma postura anti-esquerda muito forte. Toda essa movimentação que já vem sendo construída ali perto da Venezuela é muito mais para tentar incentivar os militares venezuelanos a derrubarem o governo Maduro para não terem que enfrentar, né, uma intervenção militar americana, mesmo que seja limitada, do que efetivamente somente um combate às drogas. É uma agenda do próprio secretário Marco Rubio de transformar de novo, como ele mesmo já disse, né, a América Latina no quintal dos fundos dos Estados Unidos. Então, eu vejo com bastante preocupação essa expansão dessas operações agora para o Oceano Pacífico. Não me espanta, como eu disse, mas vejo com preocupação que isso pode sim levar a uma escalada maior aqui para a região. Agora, professor, nós estamos às vésperas do encontro do Trump com o Lula na Malásia. Espera-se que nesse encontro seja apagado o fogo que o Trump ateou unilateralmente nas relações seculares dos Estados Unidos com o Brasil. O senhor acha possível para o Lula se abster de mencionar na conversa essas ameaças bélicas do Trump contra a Venezuela e a Colômbia? Ou isso seria como discutir regra de prevenção de incêndio no meio das labaredas? O Lula pode se esquivar de tratar desse tema? Olha, Josias, essa pergunta é muito boa. Acho que deveria ser endereçada ao assessor especial da Presidência da República, né, o embaixador Celso Amorim, que é quem efetivamente dá as direções de política externa para o presidente. Acredito que ele até deva comentar, até por
vai, protocolarmente para os vizinhos aqui da região, mas que não acredito que seja o ponto central dessa conversa, não. O que importa mesmo para o presidente, em termos de política interna, é conseguir reverter algumas dessas sobretaxas que foram impostas, até por um erro muito crasso de diplomacia de não ter tentado estabelecer contatos com o então recém-eleito Trump, né, e sua equipe, e que deixou as portas abertas para o ainda deputado, né, Eduardo Bolsonaro, conseguir fazer a cabeça dessa equipe. Precisou muita diplomacia empresarial para que isso fosse revertido, e a gente não pode esquecer também que tanto Trump quanto a equipe deles, eles entenderam a forte presença chinesa aqui na região e que hostilizar o Brasil é dar portas mais do que abertas para o aprofundamento dessa presença chinesa. Então, acredito até numa menção, mas não que seja do fundo do coração do presidente Lula. Eu queria voltar para essa história da movimentação militar dos Estados Unidos na região, professor, área que o senhor também entende bem, e a gente está querendo entender essas ações dos Estados Unidos. Chamou muita atenção, e está muita gente clicando nisso, nessa chegada desses Night Stalkers. Helicópteros militares dos Estados Unidos vistos no Caribe fazem parte de uma unidade de elite do Exército especializada em operações secretas e complexas. São chamados Night Stalkers. Em 2011, o grupo participou de uma ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão. O grupo surgiu na década de 80, com foco em operações noturnas e de alta complexidade. E inclui uma divisão especializada em drones de reconhecimento e de inteligência. E as pessoas estão falando, mas por que eles estão lá? O que pode vir a acontecer? É o grupo que participou da morte de Osama Bin Laden. Como é que o senhor vê essa movimentação por lá? E o que são esses Night Stalkers? Bom, todas as Forças Armadas americanas têm as suas unidades, né, de operações especiais. As SEALs se tornaram as mais famosas, né, que são da Marinha, e que, né, foi um grupo de diferentes unidades que acabou conseguindo fazer a morte a morte de Bin Laden e a apreensão de tanto material que tinha lá na localidade que ele estava. Então, essas unidades são realmente preparadas para essas operações mais do que arriscadas, como se diz, atrás das linhas inimigas, quando há um alvo muito importante, e que por isso indica que possivelmente tenhamos alguma operação contra ou portos ou aeroportos clandestinos, principalmente na Venezuela. De novo, num aumento da tensão dos Estados Unidos com as Forças Armadas venezuelanas. Porque a quantidade de soldados que estão, principalmente ali os Marines, que estão nesses navios ali na região do Caribe, não são nem de perto suficientes para uma invasão terrestre, para uma guerra efetivamente contra a Venezuela, mas já são suficientes para esse tipo de operação. E isso é para desestabilizar mesmo, não só os militares, mas até mesmo o presidente Maduro. Aí tem o outro lado também que eu gostaria de te ouvir a respeito da força da Venezuela, né? Qual é o poder da Venezuela nesse embate com os Estados Unidos? O presidente Nicolás Maduro diz que a Venezuela possui 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa para defender o país. E eles já foram usados em exercícios militares em resposta ao destacamento militar americano no Mar do Caribe. Segundo Maduro, a Venezuela enfrenta a ameaça militar mais letal da sua história. O ministro da Defesa venezuelano criticou os Estados Unidos por serem mais letais em suas operações contra o narcotráfico no Caribe do que no Pacífico.
E a Venezuela afirma que o verdadeiro objetivo é a derrubada do presidente Nicolás Maduro e não o combate ao tráfico. E eles dizem, então, que estão com esses mísseis. Queria saber sobre a capacidade desses mísseis também e como é que o senhor vê a capacidade da Venezuela em se defender dos Estados Unidos, professor? Olha, para entender rapidamente a capacidade venezuelana, se a gente olhar o Irã, que vinha se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos e contra Israel há muito mais tempo e tinha equipamentos bem mais modernos do que a Venezuela, durante 12 dias a Força Aérea Israelense, usando fundamentalmente os caças F-35, voaram impunemente sobre o espaço aéreo iraniano, bombardeando o que quisessem. E depois os americanos completaram com o voo dos B-2, aqueles famosos bombardeiros pesados. Eu uso isso como exemplo para mostrar que essa nova tecnologia de ponta que os americanos têm, são pouquíssimos os países que teriam alguma capacidade para rastreá-los e abatê-los. A Venezuela não tem isso. Esses mísseis portáteis são muito eficientes contra aviões de quarta geração anteriores. Esses F-35, os F-22, B-2, são aviões, né, principalmente os caças, são caças de quinta geração, que dificilmente são pegos em radar ou a sua assinatura por calor para que esses mísseis consigam rastreá-los e abatê-los. Portanto, o que a Venezuela tem hoje não daria nem de perto para conseguir resistir a um ataque maciço americano. O senhor acredita nessa possibilidade desse ataque? Não. Não, porque numa guerra sempre tem um clássico referencial para qualquer operação, para qualquer entendimento sobre guerra, né? On War, né, da guerra, de Karl von Clausewitz, que ele diz: o teu planejamento dá certo até o primeiro tiro. Você nunca sabe como o seu oponente seu inimigo vai reagir. Então, por mais que os americanos tenham essa tecnologia de ponta, sempre algo pode dar errado. Como, por exemplo, um avião cair por um defeito mecânico. Isso acontece. E, portanto, o que o presidente Trump não pode ter nesse momento é, numa guerra que ele foi eleito com uma bandeira bem grande de não colocar os Estados Unidos numa guerra, ter um piloto capturado em solo venezuelano. Portanto, não acredito que vá ter um conflito, mas sim operações especiais, ações pontuais, como vem sendo feito, numa escalada sempre muito bem calculada para não ter esse tipo de situação que seria politicamente, internamente, muito ruim para ele.